O CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, traz para todos vocês uma proposta nesta noite, em que o curso intensivo básico de Espiritismo vamos apresentar para todos vocês um tema que com certeza já é do seu conhecimento, mas vamos trazer aqui para todos vocês um esclarecimento mais aprofundado acerca da origem das doenças. Como é que surgem as doenças? Esse quadro patológico, essa etiologia complexa da medicina de hoje. É a nossa abordagem nesse documentário que vamos apresentar em várias partes. Iniciando hoje, nós vamos tratar do processo evolutivo, da evolução, da onde vamos mostrar como é que surge o princípio inteligente do universo, como é que vai surgir realmente toda a problemática das enfermidades, das quais a medicina não conhece completamente. A medicina conhece as doenças e não as enfermidades. Nossa bibliografia, hoje, especialmente são as obras básicas. Dentre elas, o Livro dos Espíritos, o livro A Gênese, de Allan Kardec, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Esta é a nossa bibliografia para tratar do assunto sobre a questão da evolução, a origem das doenças, tá? E vamos, no final deste trabalho, apresentar-vos uma tese com relação à questão do vírus. O que é o vírus? O que é esse antivórtice que vem consumindo todas as nossas reservas, certo? Qual que é o papel do vírus no nosso organismo? Se realmente são eles que causam ou não as patologias que a medicina hoje conhece. Comecemos então com a gênese espiritual de quê? Do princípio espiritual e do princípio material, tá bom? Então nós temos aqui representado o princípio espiritual e o princípio material aqui estampado. São dois grandes princípios do universo. Aqui nós temos um quadro esquemático de como se processa todo o processo evolutivo. Só que nós não temos condições, nesse momento, de desenvolver com vocês esse quadro esquemático que está aqui. Por quê? É muito complexo. Cada passo do processo de evolução, certo? Da qual, no seu início, lá do outro lado, está seu início. A chamada involução, na onde nós temos o princípio espiritual com o princípio material, certo? E temos o determinismo divino, o surgimento do fluido cósmico universal e o surgimento do princípio espiritual desde o reino subatômico, quer dizer, desde a matéria bruta, desde os fluidos mais sutis, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, os elementais e o reino hominal. Mas nós vamos dissecar com vocês somente até o reino animal, na onde nós vamos pegar tudo isso precedentemente para mostrarmos a origem do princípio espiritual, por que do vírus? Por que o vírus, como sendo um dos primeiros seres a surgir na Terra há 1 bilhão e 500 milhões de anos, segundo o nosso estimado André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos. Então, o quadro aí, vocês não preocupam, porque em um outro momento eu vou desenvolver com vocês esse esquema do processo da involução, depois a evolução, como é que isso processa. Deus. Comecemos tudo com Deus. Deus é muito importante falarmos dele, porque a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Na verdade, não é nem o que é Deus, tá? Então, a pergunta é muito fundamental. Por quê? A resposta, ela é o seguinte:
Deus é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Preste bem atenção. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não é causa primária, como tem ouvido de certos oradores. Eles não têm prestado muita atenção quando leem as perguntas e as respectivas respostas. Preste bem atenção de que no original, em francês, a resposta é inteligência suprema, causa primeira e não primária, que faz uma grande diferença, tá bom? Então aqui, ó, quando falamos de que Deus é causa, é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? E não primária, nós estamos querendo mostrar para vocês que há uma grande diferença do adjetivo primeira para o adjetivo primária. Porque na sequência normal, um substantivo seguido de um adjetivo é da noção de que o adjetivo possui valor objetivo. Enquanto na sequência do adjetivo seguido do substantivo, dá a noção de que o adjetivo assume um valor subjetivo. Tá? Não vamos entrar em detalhes. Então vejamos primeiro lá. Primeiro, o adjetivo, que revela a supremacia relativamente a outros. Fundamental, principal, o mais antigo, o primitivo inicial, primogênito, rudimentar. O advérbio dele, certo? Do primeiro, é antes de tudo ou de todos, de forma antecipada, primeiro que, antes que, primeiro que tudo, antes de mais nada, em primeira mão, que ainda não foi usado, que é a novidade absoluta. E o primário é que está em primeiro, fundamental, quer dizer, principal, relativo aos tempos primitivos, primitivo, original. Primeiro, significativo de primeiro, adjetivo quer dizer que precede aos outros no tempo, no lugar e na ordem. Viram agora a diferença? Ou melhor, o mais notável, o primeiro aluno da classe. Bom, que é indispensável, urgente, primeiras necessidades, noção básica, rudimentar, adquirir primeiros conhecimentos, tá? Primário, significado de primário, é adjetivo, é um substantivo masculino, que está em primeiro, que pertence ao ensino de primeiro grau, da escola primária, ou aquele que tem pouca cultura, ó, tá vendo? Limitado, estreito, medíocre, mentalidade de primária, é um primário. Então veja bem que o primário, ele tem uma relação muito diferente quando nós usamos o adjetivo primário em relação ao adjetivo primeiro, tá? É muito grande a diferença. Então Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas e não causa primária, tá bom? Deus, no ato da criação, ele cria primeiro o elemento espiritual. Vocês estão vendo lá. Está essa tarja branca. Para ele, não existe o que se chama transformação. O princípio espiritual, o elemento espiritual, ele não transforma como se pretende colocar, certo? Ele progride, progresso, pelo seu desenvolvimento intelecto-moral. A tarja amarela, elemento material, quer dizer, o princípio material que Deus criou, para fazer com que o princípio espiritual pudesse progredir pelo seu desenvolvimento, da sua perfectibilidade. E, ao mesmo instante, o princípio material pudesse transformar, sofrer as mutações ao longo do seu processo de transformação. Então, ao elemento material, nós usamos a transformação, tá?
Nisso, surge por consequência, está em negrito, quer dizer, está em preto, o fluido cósmico universal. Uma consequência de quê? Uma consequência da união do princípio espiritual com o princípio material. Então, vejamos nós que o princípio espiritual, o princípio material, na sua origem, é sui genere. Isso quer dizer, é único na origem, é único no surgimento. Enquanto o fluido cósmico universal, ele é um fluido não sui genere. Por quê? Ele sofre mutações, ele sofre mudanças. Por isso que ele é uma consequência da união dos dois grandes princípios do universo. Essa tarja cinzenta representa o determinismo divino, que nós não vamos falar dele, tá? Para explicar melhor a questão dos dois princípios, recorremos ao Livro dos Espíritos na pergunta 79. Visto que existem dois elementos gerais do universo. Olha só, dois elementos gerais do universo. O elemento inteligente e o elemento material. Podemos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados pelo elemento material? Evidentemente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Então, veja bem, são dois princípios somente no universo. Porque Deus não entra aqui agora, porque Deus não é princípio. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, tá? Então, veja bem, os espíritos constituem-se a individualização desse princípio inteligente, que ela é sui genere, quer dizer, um único na origem. A partir do momento que ele une com o elemento material, né, os corpos, a matéria bruta, constitui a individualização desse princípio material. Então, da união dos dois grandes princípios, surge o fluido cósmico universal, que sofre mutações desde a sua máxima eternidade até a máxima condensação que nós nos encontramos aqui agora, no mundo corporal. A época e o modo dessa formação é que para nós é desconhecido. Vai tentar buscar, não temos como conhecer o princípio. Temos então, né, o princípio espiritual, que está em amarelo, o princípio material, que está em vermelho, tá? Simbolizado ali pelas duas setas, mostrando que são dois grandes princípios que interagem. Um é dependente do outro. O princípio espiritual não poderia desenvolver, certo, pelo seu progresso intelecto-moral, se não houvesse o princípio que? O princípio material. E o princípio material não poderia também desenvolver pela transformação se não houvesse interação com o princípio espiritual, quer dizer, o princípio inteligente. Então, os dois são interdependentes, tá bom? São inseparáveis. É como esse yin e yang lá do conceito dos japoneses, que coloca que são duas forças do universo que existem. O princípio espiritual, quer dizer, o elemento espiritual na condição de princípio inteligente, e o princípio material, que está em preto, que é justamente o elemento material. Os dois interagem de tal forma que são inseparáveis. Então, está aí. Para que haja interação entre os dois, Deus criou leis que pudessem reger o comportamento de ambos. Tanto do progresso pelo desenvolvimento intelectual e pelo progresso realizado pela transformação do princípio material. Leis físicas, leis químicas. Tá? Essas duas leis estão assentadas em cima do princípio de ação e reação. Tá? Ação e reação. Vamos explicar.
Como entendemos então ação e reação? Vejam vocês aqui, esse foguete subindo, né, numa certa velocidade, num certo empuxe, quer dizer, numa certa ascensão. Então, como é que se busca a explicação do conceito de ação e reação? No axioma que aplicais às vossas ciências, não há ação sem reação. Quer dizer, não há causa sem efeito. Não há efeito sem causa. Procurar a causa de tudo o que não é obra nossa, dos homens. E a nossa razão responderá, certamente. Tá? Então, veja vocês, está o princípio aí da ação e reação. Um foguete, para ser lançado para fora da Terra, é preciso atingir uma força de empuxe numa velocidade de 11 km por segundo, para poder romper o solo, como está aí, vocês estão vendo o foguete subindo. Uma força empurra para cima, a gravidade puxa para baixo. Estão vendo? Então, enquanto a gravidade puxa ele para baixo, segurando ele, o empuxe empurra para cima. Então, uma ação leva a uma reação, certo? Então, toda ação resulta de uma reação, tá? Então, tá aí. Em um foguete, os gases quentes resultantes da queima do combustível são ejetados violentamente, e disso resulta uma reação sobre o foguete, impulsionando para frente. Então, vejam vocês que quando o gases, né, da queima do combustível empurra o foguete à frente, né, nesse empuxe, certo? Existe a saída dos gases para trás, certo? E existe, então, a força de gravidade, que tenta colocar um obstáculo quando o foguete é projetado, tá? Então, assim, empuxe para trás e para frente. Tá vendo? Por quê? A força dos gases o empurra ele para frente, tá? E, ao mesmo instante, a reação, que é a massa do foguete, cria uma resistência, tentando fazer com que ele recua atrás. É assim que funciona. Ação e reação. Quando um corpo exerce uma força em outro, esse sempre exerce no primeiro uma força que tem a mesma direção, modo e sentido contrário à primeira. Então, quando um carro colide com outro ou com qualquer outra coisa, certo? Há uma reação, quer dizer, ele vai numa certa força, numa certa velocidade e bate. Então, ao colidir, existe uma reação da colisão, certo? A ação, velocidade, ele corre, bateu, quer dizer, destroça, certo? Dá um estouro, reação, viu? Para cada ação, há sempre uma reação igual e oposta, certo? Eu fui buscar no livro A Gênese uma colocação de fundamental importância. Está lá no capítulo 11, desculpa, capítulo 6, no item 11. O brasão do universo não tem senão uma divisa. Unidade, certo? Está aqui, né? Unidade, variedade, tá? Então, a variedade está aqui, a unidade está lá. Então, vejamos nós. Unidade está em verde, né? Deus. Versus, em amarelo, variedades, criaturas. A palavra universo, então, foi muito bem elaborada, porque a palavra universo quer dizer uno, unidade, criador, Deus, versus, né? Variedade, criação, criaturas. Ambos interagem. Eu vou explicar como que é essa interação. Eu peguei um pensamento de Huberto Holden, que eu tenho um apreço enorme por essa criatura. Eu admiro um homem
de uma envergadura como este, um filósofo, um homem cientista, que traz através de todas as suas obras, que é em torno de 60 livros que ele deixou, nesse livro, Cosmoterapia, ele traz uma elucidação que eu acho maravilhoso para poder explicar, certo? Deus Criador, criação, criaturas. Eu vou explicar o que está aí agora, para vocês entenderem. Uni vezes versus. Unidade separada da diversidade. Quer dizer, não se admite a separação da unidade da diversidade. Então, não pode separar a unidade da diversidade. Então, não tem como separar o Criador das criaturas, as criaturas do Criador. Então, não há unidade, certo? Separada da diversidade. Quer dizer que não há separação entre o uno e o versus, que é a criação. Nem igualdade entre uni e versus. Está vendo? Porque o uni não é igual aos versus. A soma total dos versos não equivale ao uni. Quer dizer, unidade idêntica à diversidade. Não pode ser igual. Então, a diversidade, a criação, não pode ser igual a Deus. E Deus não pode ser igual à diversidade. Embora o Criador está nas criaturas, está na sua própria obra. Mas a sua obra não se equivale ao Criador. Não há identidade entre o uno e o verso. Quer dizer, entre o Criador e as criaturas. Mas o uni é maior que os versos. Quer dizer, unidade imanente na diversidade é transcendente a ela. Aqui agora dá para aceitar. Porque o uni é maior do que os versos. É maior. Ele é superior. Então, a soma total dos versos jamais equivale-se ao uno. Então, o uno sempre será maior. Porque ele é inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Portanto, que Deus manifesta aos homens através dos próprios homens, na criação. Ele está na criação, porque ele é imanente. Unidade imanente na diversidade que é a criação. Mas é transcendente a esta. Viu? Mas há uma complementariedade parcial entre o uno e o versus. Se fosse uni, vezes verso, o uno seria apenas transcendente ao verso, mas não seria imanente nele. O Criador é inteligência, certo? Inteligência é substantivo. Dotou sua obra, a criação, de sua qualidade, certo? Inteligente. Então nós somos o princípio inteligente. Porque o princípio inteligente que nós denominamos aqui, certo, do universo, ele é adjetivado, certo? Então, inteligente é adjetivo, certo? Então, é qualidade, enquanto o Criador é substantivo, porque a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, é substantivo. Enquanto nós, a criação, certo, nós somos adjetivados pelo Criador. E dá a nós a condição de princípios que? Inteligentes. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Isso é fundamental importância. Criado à sua imagem, porque Deus, ele é criador, certo? Deus é criador, o homem não cria. A alma, o espírito não cria, ele gera. Somos co-criadores em plano menor, enquanto a espiritualidade maior é co-criadora em plano maior. Semelhante não quer dizer que é igual. Semelhante porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. E nós somos perfectíveis. Temos a perfectibilidade, que é justamente a adjetivação que nos proporcionou.
Nós somos seres perfeitos no ato da criação, embora nós não estejamos, porque quis Deus que nós mesmos, pelos nossos esforços, desenvolvêssemos a nossa perfectibilidade. Então, trazemos a perfeição em nós de forma potencial. Então, nós somos potencialmente perfeitos. Portanto, que chamamos de perfectíveis. Perfectibilidade. Qualidade daquilo que é perfeito potencialmente, embora não esteja, que são dois verbos. O verbo ser, que nós somos, certo? Perfectíveis. E o verbo estar, certo? Quer dizer, na condição de desenvolvimento dessa perfectibilidade. Se fosse uno igual a verso, haveria apenas imanência entre o uno e o verso, mas sem a transcendência. Haveria identidade sem alteridade. Isso. O verso, ou a soma total dos versos, seria totalmente idêntico ao uno. E a soma total dos finitos, que é dos versos, seria igual ao infinito, o uno. Mas no uno, acima do verso, o uno é maior que o verso. Estão vendo? E este é menor que aquele. Há, ao mesmo tempo, imanência e transcendência. Por isso que Deus é maior, certo? Porque Ele é imanente, Ele é transcendente a toda a sua criação. O verso pode dizer, eu e o uno somos um. O uno está em mim e eu estou no uno, mas o uno é maior do que eu. Foi conforme Jesus disse, eu e o Pai somos um. À luz da mais rigorosa lógica e matemática, nenhum verso finito está fora do uno infinito. Semelhante dualismo separatista, é absolutamente impossível, já dizia Pitágoras. Por outro lado, nenhum verso finito pode ser totalmente idêntico ao uno infinito. E por esta razão, o panteísmo identificador está fora da lógica e da matemática. Então, esqueça o panteísmo, tá? Desprezível de fundamentação. Dentro da lógica da matemática, só é admissível o monismo cósmico, só, segundo o qual todo e qualquer verso finito está no uno, o infinito. Mas o uno, o infinito, ultrapassa todos os versos finitos. Por isso que o Criador está em toda a parte. Mas todas as partes não é o Criador, não equivale a Ele. Ou seja, a essência está em todas as existências, mas a essência infinita transcende todas as existências finitas. Ou ainda, o Criador está em todas as criaturas, mas a soma total das criaturas não equivale ao Criador, porque o Criador é maior que todas as criaturas. Comparativamente. Vamos fazer uma analogia? Bom, então vamos lá. Falar da imanência. Percebem vocês, certo, que o número 100, certo, ele tem 10 vezes 10 não é 100. Se você pegar o número 100, certo, e tirar dele 10, ele continua sendo 100? Não, ele continua sendo 90. Se você pegar 100 e tirar 10 dele, ele não continua sendo 100, ele passa a ser 10. Então não pode separar o 10 do 100 e continuar sendo 100. O 100 é 10, 10, certo? Se o 100 fosse igual a 10, não teríamos mais 100, seria 110. Isso, se fosse igual. Neste caso, teríamos imanência, mas sem transcendência. Mas o 100 é maior do que 10. Está vendo? Que aqui temos a imanência e transcendência. Esta é a comparação que nós estamos fazendo, segundo o Humberto Holden. Quer dizer, Deus é imanente e transcendente. Quer dizer, Deus manifesta, Deus está, certo?
o 10 que está ali está no 100. O 100 está no 10. Está vendo? Mas o 100 será sempre maior do que 10. Estão vendo? Porque no 10 aqui nós temos submúltiplos. Certo? Submúltiplos. Então, o 100 é maior do que 10. Porque ele é imanente e transcendente. Hermes Trismegisto, 3.500 anos antes do Cristo, ele dizia o seguinte: a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Então ele falou do macrocosmo e do microcosmo. A lei da correspondência está fundamentada na relação não de identidade, pois um objeto corresponde ou é igual ao outro, né? Não é igual a este. Então, veja bem, está fundamentado na relação não de identidade, pois um objeto corresponde ou é análogo a outro, não é igual a este. Mas guarda o quê? Uma relação de quê? De identidade. Como dizia Hermes Trismegisto aqui, ó. Lei da correspondência. Aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Como já dizia o nosso estimado Giordano Bruno, né? A lei da correspondência de Hermes Trismegisto. Porque esse poeta inglês chamado Francis Thompson, tá? Ele diz que por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distante, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Quer dizer, se você tocar numa flor, numa pedra de uma rosa, você toca numa estrela. É o chamado emaranhamento da física quântica. É o princípio da reciprocidade, certo? Dessa conexão, né? De que tudo tem uma partícula de tudo, em todas as coisas. Há uma pequena partícula de todas as coisas. Então veja vocês que há uma interatividade, um emaranhamento, uma conexão eletromagnética. Na telepatia, nós admitimos tanto os nossos pensamentos quanto os nossos desejos, sentimentos, emoções, sensações. Por isso, quando uma determinada pessoa boceja, todas as tantas repetem o mesmo hábito, parecendo um automatismo coletivo. Isso quer dizer, essa conexão não é somente pelo pensamento, certo? É pela emotividade, é pelas sensações, é pelos nossos sentimentos também, interagimos com os outros. O experimento da dupla fenda nos levou ao entendimento de que há um princípio relacional no universo em que tudo funciona num comportamento ondulatório e corpuscular. Eu não vou aqui desenvolver, porque não é escopo desse estudo, falar sobre o princípio da dupla fenda. Estou só relembrando a você. Está aí? O que quer dizer esse experimento? Uma onda, ela se propaga, ora, como ondas eletromagnéticas, ora como partículas, vice-versa. É o experimento da dupla fenda. Por que eu estou falando isso? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, justamente ali no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: em todos os domínios do universo vibra, pois a influência é recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Viu? Tudo se renova, tudo se desloca sob o princípio da interdependência e da repercussão. Dois objetos, dois elétrons Vamos reados ver. juntos, estão emaranhados. Mande um para o outro lado do universo. Agora faça alguma coisa com um e o outro vai responder instantaneamente. Instantaneamente. Vamos entender Ou a o emaranhamento. está viajando infinitamente rápido ou
Na realidade, eles ainda estão conectados, estão emaranhados. E, já que tudo estava emaranhado no momento do Big Bang, isso quer dizer que tudo ainda está se tocando. Espaço é só a forma que nos dá a ilusão de que somos objetos separados. Bonito, né? Já descemos o bastante na toca do coelho? Muito bonito. Se nós tocamos no elétron aqui agora, certo? Pelo princípio da interconexão, do emaranhamento, nós tocamos no elétron lá na Andrômeda, numa outra galáxia, muitos milhões de anos-luz daqui. Vamos ver mais essa aqui. Tudo que nós vemos é corpuscular. Ou seja, para a nossa realidade, onde vemos e tocamos em tudo. E tudo que nós não vemos é ondulatório. Se tudo que você vê se comportasse como partícula. E tudo que você não vê, ou seja, tudo que está atrás de você e você não pode sentir, cheirar, tocar, se comporta como onda. Seria como se o mundo fosse se renderizando a partir das suas sensações, do que você percebe. O paradoxo Stronger vai explicar para todos nós de que o nosso mundo, a luz nossa do mundo corporal, ela, ora, se comporta como partículas, ora como ondas. Vejamos nós que a luz do mundo espiritual, ela não comporta como partículas, ela comporta como ondas. Então, no universo, nós podemos entender que o fenômeno que existe em termos de interações entre todos os corpos, embora são corpusculares, existe entre eles uma interação puramente eletromagnética. E isso faz uma grande importância, que eu estou dizendo aqui agora, porque quando eu for falar dos vírus, certo? De como há o contágio virótico entre as pessoas, né? Que a gente acha que o contato é físico, nós vamos explicar para vocês que esse contato, ele não é físico como se pretende, tá? Ele é diferente. Por isso que eu estou usando aqui agora a teoria do Stronger, onde ele coloca que tudo que nós vemos, certo, é corpuscular. E tudo que nós não podemos ver é ondulatório. Vamos lá. Bom, então, em tudo isso aí, é preciso colocar uma coisa importantíssima. Quer dizer, a lei quantitativa, de que é muito importante conhecer ela, o que é um princípio quantitativo? Tá? Quando uma lei diz em seu enunciado que há uma interdependência entre a intensidade da causa e a intensidade do efeito, esta lei por si é quantitativa. Então está lá a intensidade, né, do efeito, da causa e do efeito. Essa lei por si só é quantitativa. Então, o princípio de Boyle-Mariotti gera geralmente uma ideia para podermos entender. Não vou aqui apresentar a discussão por questões de tempo. Quando uma lei diz em seu enunciado que há uma interdependência entre a qualidade da causa e a qualidade do efeito, esta lei por si é qualitativa. Isso é importante, porque quando nós falamos de Deus Criador e nós criaturas, né, sendo co-criadores, né, essa lei quantitativa. E quando nós falamos que Deus é perfeito, nós somos perfectíveis, é a lei qualitativa. Né? É o princípio de Dufour. Quando se fala que a eletricidade de nomes contrários se atrai e nomes iguais se repelem. Então, há uma teoria hoje na mecânica quântica chamada teoria da partícula da consciência. Se busca na partícula uma consciência. Olha só, isso é tão importante. Sabe por quê? Porque lá no elétron, no próton do átomo, há uma consciência. Há um princípio inteligente do universo estagiando lá, que não atingiu ainda o reino hominal. Está no reino subatômico, esse princípio inteligente.
mas estará permitindo com que aquilo transforma e o princípio espiritual se progride. Viram? Há uma transformação no aspecto material, isso, e há um desenvolvimento da perfectibilidade do princípio inteligente que estagia naquela partícula. Então, há uma consciência em todas as coisas. Há uma consciência em todas as partes infinitesimais. No átomo, há uma consciência, certo? Não vou aprofundar, é outro momento. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, eu fui no capítulo 8 buscar uma coisa que eu acho fundamental e importante, já esboçar para vocês. Chama-se associação. Correntes de pensamentos. Nós somos seres pensantes. Quando pensamos, os nossos pensamentos têm comportamento o quê? Ondulatório. Propagam-se em todas as direções a mais de 300 km por segundo. Porque as ondas artesianas, as ondas elétricas que nós conhecemos, elas viajam a 300 mil km por segundo. A do pensamento é muito superior a essa velocidade. Nós desconhecemos. Então, há uma corrente de quê? De pensamentos. Existe, então, um chamado aqui, ó. Vivemos em regime de comunhão. Pelo quê? Pela corrente de pensamento. Segundo o quê? O princípio das afinidades. Então, a associação, ela mora em todas as coisas. Preside todos os acontecimentos, comanda a existência de todos os seres. Estamos todos nós interagindo um com o outro, com os outros, com todas as coisas. Por isso que o Hermes disse, Hermes Trismegisto, que o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. A lei de correspondência. O emaranhamento quântico, a conectividade entre tudo, entre toda a criação. O entrelaçamento quântico é um fenômeno da mecânica quântica, que permite que dois ou mais objetos estejam de alguma forma tão ligados que o objeto não possa ser corretamente descrito, sem que a sua contraparte seja mencionada, mesmo que os objetos possam estar espacialmente separados por milhões de anos-luz. Se eu tocar num elétron aqui, eu toco no outro lá, não importa a distância, porque há uma conexão por esse princípio ondulatório, tá? Demócrito, ele dizia que os átomos agrupam-se à feição de pombos à cata da comida, formando assim os corpos que conhecemos na face da Terra. Então, os átomos é formado de partículas, subpartículas. O átomo hoje, simbolicamente, é um pequeno sistema solar, em miniatura. Núcleo central, quer dizer, o Sol, elétrons, né, girando em torno do Sol, né, do núcleo, próton, planetas em movimento, energia gravitacional, eletromagnetismo, como vocês estão vendo aí na ilustração. Na vida maior, vemos os sóis carregando os mundos em virtude de quê? Da interação eletromagnética, das forças universais. Na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhes assemelham. Então, nós estamos dentro de uma grande atmosfera de pensamento, respirando esses pensamentos de outrem, de outras pessoas, certo? Então, há uma ressonância, quer dizer, há uma sintonia, há uma reciprocidade na sintonia, vice-versa. É o que se chama ressonância. Está lá. Se amamos, né, há uma ressonância no amor. Se odiamos, certamente haverá uma ressonância do ódio. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos. Sintonia, ressonância. Sintonia e faixa de simpatia. Sentimentos.
as nossas emoções, sentindo, mentalizando, ou falando, ou agindo, temos uma grande conexão com os outros. Continuamente atraímos ou repelimos, olha só, recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo o que? A direção que nós escolhemos. É para o mal? Então atraímos o mal. É para o bem? Atraímos então o bem. Então, nós podemos atrair e repelir ao mesmo instante. Somos sempre a soma de muitos. Olha só. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma dos outros. Aos milhares, certo? Expressamos milhares de criaturas. Né? Aos milhares de pessoas, expressamos milhares de criaturas. Quer dizer, nós nos expressamos a eles em milhares de criaturas. Aos milhares de criaturas, nos expressam. Olha só. Então, nós refletimos dos outros. Nós espelhamos dos outros. Porque milhares de criaturas nos expressam. Viram? Quer saber o que você é? Vê você nos outros, nas outras pessoas. Toda vez que você acusa alguém, né, é assim mesmo que estás acusando. Não julgueis a fim de não serdes julgados. Sereis medidos com a mesma medida que medires o outro. Muito bom, né? Milhares de criaturas nos expressam. Podemos encontrar o emaranhamento quântico entre pessoas que estão afins. Sintonizam dentro de uma gama de frequências variáveis, estabelecendo uma ressonância quântica, uma espécie de telementação conhecida como o Pietro Baldi menciona, moles, que é corrente de pensamentos. Estamos todos conectados pelas vibrações peculiares dentro de um grande oceano fluídico, o fluido cósmico universal. É como se fosse você estar na beirada de uma lagoa e você pega uma varinha e toca na água. Aí você cria ondas, e as ondas faz assim, ó, na água, em todas as direções. Vai tocar nas paredes ali do solo, né, da terra, onde a água da lagoa está envolta. É assim que funciona. Quando você toca aqui, você causa uma perturbação geral. Fantástico, né? Alavanca do desejo, vontade, certo? Acima do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. Então, o desejo, ele é a alavanca do nosso sentimento que gera energia, que consumimos segundo a nossa vontade. Governo da ação mental. O juízo e o juiz de nossas consciências. É assim que Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, no finalzinho do capítulo 2, desejando, sentes, sentido, pensas, pensando, realizas, realizando, atrais, atraindo, refletes. Viu? Está aí, ó, o processo obsessivo. Vamos continuar falando da absorção. Ao nos determos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato. Olha só. Ao nos determos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato. Nossa mente. Absorvendo as imagens deprimentes, pondo-se nossa imaginação a digerir esta espécie de alimento que
incorpora os tecidos de nossa alma, que passa a exprimir o que assimilou pelo seu veículo de manifestação. Quer dizer que as nossas companhias habituais refletem o que somos? Refletimos-nos nos outros. Nossas companhias habituais refletem o que nós somos. Viu? Então, a gente se vê no outro, nos outros. Lei de quê? De reciprocidade e ressonância. Sensor do procedimento. Brechas de sombra. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Quer dizer, todo mal na nossa mente, nosso pensamento, certo? Em nossa personalidade, ela vai retratar uma sombra maior. Vamos ver como é que funciona essa brecha da sombra? Então, preste bem atenção. Vamos pegar então um foco infeccioso. Veja aí o vermelho, a figura vermelha crescendo. Pequeno foco infeccioso, abandonado a si mesmo, pode converter-se num bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-se no vício e a cólera sistemática nos arrastar à loucura ou crime. Então veja bem o princípio do emaranhamento, certo? Quando nós temos realmente em nossa mente um pensamento mau, a tendência quando nós emitimos o pensamento é que outras pessoas captem o nosso pensamento. E ao captar, eles produzem o quê? Uma ressonância. Fortalece o meu pensamento, o meu fortalece o dele. Enquanto o outro também percebe o pensamento do segundo, em sintonia, e ressoa, retrata. Então já são 3. 3 em 6, 6 em 12, 12 em 24. É isso que vocês estão vendo no desenho piscando aí. É isso. Pequeno foco infeccioso abandona a si mesmo, pode converter-se num bolo pestífero de imensas proporções. Por isso que o medo agora, nesse isolamento social, ele cresceu desarvoradamente. Por quê? É o princípio do emaranhamento, tá? Nós estamos conectados uns com os outros pelo pensamento. Então, o meu pensamento do medo irradia, leva ao outro até uma atitude do pensamento do medo. Então, é uma bola de neve que vai crescendo. É um foco infeccioso. É assim, ó, pequeno foco infeccioso, abandonado a si mesmo, pode converter-se no bolo pestífero de imensas proporções. O medo pode tomar proporções descabíveis, sistematicamente nos arrastando à loucura, ao desespero, ao suicídio e ao crime. É o que aconteceu agora com o Covid-19, certo? Esse medo que toma conta de todos. Medo do vírus, medo das consequências, medo oriundo do isolamento, a insegurança. Tudo é uma questão de quê? De uma bola de neve que vai só aumentando e crescendo. Porque todos nós estamos conectados um ao outro pelo pensamento. Então os nossos sentimentos e emoções também se conectam com os dos outros. O poder da ação pela quantidade. Pensando, conversando ou trabalhando. Olha só. A força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente. A força de nossas palavras, ideias, ações alcance de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordam conosco, que sintonizam conosco, que ligam pelo princípio do emaranhamento, que sintonizam conosco. Potencialmente que tende a aumentar indefinidamente. Olha só. O retorno é automático, pensando, conversando ou trabalhando.
Tá? Há uma ressonância com tudo, há um retorno. Com o mesmo potencial nos é imposto de retorno às consequências de nossas próprias iniciativas. Lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Procuremos o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Nessa atitude, refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de quê? De companhia. Então, se queres atrair o bem, certo? Bons pensamentos. E aí, nós permanecemos ainda no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, o título chamado Espelho da Vida. Vamos lá. Diz Emmanuel que a mente é o espelho da vida em toda a parte. Está então aí, simbolizado aqui o espelho, né? A mente está lá, nossos desejos, sentimentos e ideias, do outro lado, isso, projetando na superfície do espelho. Então, a nossa mente é como se fosse um espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que arrancado ao vento obscuro do solo, avança com orientação do lapidário para a magnificência da luz. Definindo-a pelo espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações. Então tá lá. A ilustração, né, representativa aqui é nossa, mas trabalhando a analogia do Emmanuel. A mente, né, espelhando o pensamento lá no centro do espelho, né, e a superfície do espelho, os nossos sentimentos, e por trás lá a vontade, convertindo todas as potencialidades, gerando a força do pensamento, o que tudo move, criando, transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Eu vou precisar disso no final, tá? Quando eu for falar dos vírus. Estudando de nossa posição espiritual, confinados a que nos achamos, quem? Emmanuel, entre animalidade e angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Está aí. Então, ele fala assim, o reflexo esboça emotividade, emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as nossas ações. Então, está lá, né? Vou presentear minha querida esposa. Então está lá o aparelho visual captando a imagem. Então vai lá no cérebro, há uma emotividade, a formação da imagem no cérebro. Depois é transmitido a ideia ao espírito. E este, realmente, pelo princípio do reflexão, né, da nossa emotividade, querida, receba a seringueiro como prova de meu amor. Então, determina a ideia e a atitude que comanda a palavra, as nossas ações. Fantástico, né? Então, Emmanuel coloca que nós temos uma casa mental. A nossa mente é como se fosse uma grande casa, onde é formada de 5 departamentos essenciais. É um grande escritório, com vários departamentos. Então, ele coloca o departamento do desejo, né, da inteligência, da imaginação e da memória. Está lá em cima a cúpula, né? O amarelo é a viga mestra, é a vontade, assentado em cima de quê? Das nossas emoções, sistema nervoso central, sistema endócrino, sistema neurovegetativo, e a cúpula é a consciência, a mente e cérebro, juiz de valor e a sede das nossas percepções, a consciência. Comparemos a mente humana e espelho vivo da consciência lúcida. Há um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então está lá, departamento dos desejos, da inteligência, da imaginação, da memória. E no meio, a vontade.
5 departamentos. Então tá aí. Departamento dos desejos. Tá lá o pilar, então. É como se fossem pilares dessa casa mental. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo e ao trabalho. Departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. E o departamento da memória, arquivando as súmulas das experiências todas sofridas, e outros, ainda que define os investimentos, os empreendimentos da alma durante a nossa existência. Vontade, acima de todos eles, a vontade. Porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental. Então, é a vontade que concentra toda a potencialidade dos desejos, da inteligência, da imaginação e da memória. Então, a vontade é como se fosse um espelho biconvexo, que convergem as forças para um ponto em comum, que está lá, chamamos de força da vontade. A divina providência concedeu por aurora luminosa, a razão. Depois da laboriosa multimilionária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto, que nós viemos e temos ainda conosco. Para considerar a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Olha só a vontade. Então, para começar a terminar a primeira parte nossa, observa que agora a importância da vontade com os outros pilares do desejo, certo? Da imaginação, da inteligência e da memória. Vamos lá. Então, preste muito bem na ilustração. Os desejos, certo? Sem a vontade, pode comprar ou engana aflitivos séculos de separação, de reparação e sofrimentos. Olha lá o que acontece. Os desejos sem o controle da vontade pode comprar ao engano aflitivos séculos de quê? De reparação, de expiação, de provas e sofrimentos. Paulo de Tarso aos Coríntios 1, capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Será que nós damos conta? Bom, departamento da inteligência, sem o controle da vontade, pode nos aprisionar na enxovia da criminalidade. Quer dizer, enxovia quer dizer cárcere, prisão. Olha lá, sem a vontade. Olha o que pode acontecer conosco. Certo? A inteligência sem o controle da vontade. Nós podemos nos aprisionar na criminalidade. Bom, departamento da imaginação sem o controle da vontade pode gerar perigosos monstros na sombra. Olha lá. O que acontece? Olha quem realmente imaginou destruir as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Olha quem imaginou jogar 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Tiveram ou não tiveram uma grande imaginação? Arquitetaram ou não arquitetaram com muita inteligência? Não imaginaram? Imaginaram muito, para poder deduzir quais seriam as consequências de tudo aquilo. E a memória, sem o controle da vontade, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Muita gente acha que tudo é o nosso perispírito que grava. Não.
tudo que nós fazemos mentalmente, as nossas atitudes, não se grava no perispírito, grava na memória. Memória na mente, no corpo mental e não no perispírito. Porque o perispírito é um corpo transformável. Ele transforma o tempo todo. Viu? Então ele não pode conservar as informações dos nossos empreendimentos do passado. Certo? Somente a alma, na sua memória, certo? Fiel, registradora, conforme a destinação que a natureza nos proporcionou, pode cair num deplorável relaxamento, se não tiver o controle da vontade. Tá lá. As consequências são nossas. Por isso que a vontade é fator determinante na nossa casa mental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Só a vontade. É a concentração das forças da alma, do espírito, num foco poderoso. Na verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, a vontade, quando se trata de conexão entre semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. De modo a manter-os coesos na corrente do bem. Então a vontade, ela pode nos trazer realmente a uma disposição de nós realmente tomarmos atitudes. E tomarmos atitudes. E tomarmos atitude. Porque ela nos proporciona a força, a coragem de agirmos na mudança de atitudes, de comportamentos, de ação. Reprisando, desejando sentes, sentindo pensas. A gente acha que o pensamento vem primeiro, né? O pensamento vem em terceiro lugar. Desejando sentes. Sentindo é que você pensa. Pensando é que você realiza. Realizando é que a gente atrai. Quer dizer, a gente ressoa nos outros. Retrata nos outros. E atraímos. E atraindo, nós refletimos nos outros. Viu a conexão agora? Estamos todos interagindo um com o outro, com todos, nessa grande massa oceânica do fluido cósmico universal. O quanto que as minhas atitudes podem perturbar o outro, as atitudes do outro podem me perturbar, e as nossas atitudes podem perturbar o conjunto, vice-versa, e o conjunto nos perturbar. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina o quê? A atitude e a palavra que comanda as nossas ações. Muito bom, Emanuel. A vontade é um departamento gestor dos demais outros departamentos. Desejo, inteligência, imaginação e memória. Está a ilustração aí. Está aí. A vontade é comparada como se fosse uma lente biconvexa. Que a função da lente biconvexa é pegar a luz e concentrar no foco, conforme está aí. Então a vontade, ela concentra as nossas forças do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória, para um ponto em comum. A força da vontade, que move o universo, através do pensamento. Que cocria. Que cocria. Eu vou precisar disso quando falar do vírus. Casa mental ainda, continuando. Está lá a base, né, o subconsciente, que é comparado a um jardim. E lá em cima a cúpula em verde, o consciente, como se fosse um jardineiro. Certo? Que é o tempo todo plantando a semente no solo do subconsciente, o jardim. E essas sementes são as nossas ações, nossos pensamentos, que vão germinar nesse jardim do subconsciente. Então, nós, os jardineiros, semeando as nossas ações, pensamentos, no solo fértil do jardim dos nossos sentimentos, nossas ações. Mais cedo ou mais tarde, a semente germina, cresce, dá flor e dá frutos. Lei de causa e efeito.
mudar a direção dos pensamentos, modificando o estado mental. Pensamentos sadios, otimistas. A vontade é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Preste bem atenção nessa ilustração agora. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Está então aí o atirador com o revólver na mão, certo? O revólver tem uma cápsula, essa cápsula tem uma bala. Para deflagrarmos o quê? Essa cápsula, precisamos de acionarmos o gatilho, tá? Então, precisamos de ter a vontade, o desejo e a vontade. E acionamos então o gatilho que vem deflagrar a cápsula. E a cápsula projetando a bala, certo? A bala então é o pensamento. Então, meus amigos, é através da vontade é que nós projetamos o pensamento. Uma vez projetado o pensamento, não tem como. Não tem como. Uma vez irradiado, ele não tem volta. Por isso que o cuidado maior é a vontade. A vontade é esse impacto determinante, que decide o movimento ou a inércia. Certo? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse departamento da vontade. Desejando, sente, sentindo, pensas, pensando, realizas, realizando, atrais. Atraindo, você refletes. Eu vou ter que terminar, porque eu vou ter que dividir isso em várias partes. Eu convido a você, tá? Depois, não esquecendo aí, de buscar a segunda parte deste trabalho, certo? Da origem das doenças, das enfermidades, tá bom? Agradeço, um forte abraço e até a segunda parte. Obrigado.